Olá, galera. Então vamos lá resolver a nossa questão. Deixa eu dar uma enquadrada aqui. Acho que ficou melhor, né? Mais ou menos. Vamos lá resolver a nossa questão de mistura gasosa ideal, né? E se eu lembro direitinho do enunciado aí, nós tínhamos uma mistura formada por hidrogênio e oxigênio, passando por óxido de cobre aquecido e depois por um agente secante. A mistura inicial contém hidrogênio e oxigênio e no final do processo existe apenas oxigênio. Então, como eu falei no vídeo, como eu orientei e sempre oriento, o melhor caminho para a gente resolver problemas é fazer esquema ilustrativo, é representar a situação de uma maneira que fique fácil da gente identificar os dados, identificar a situação e ver de que forma vai resolver. Então, eu vou fazer um desenho aqui nesse quadro para representar esse processo da mistura passando sobre o óxido de cobre, depois sobre o agente secante. Vou representar a condição inicial, a condição final, as reações que acontecem com o óxido de cobre, enfim, tudo que o problema forneceu de dado, eu vou tentar transpor, eu vou transpor para o meu esquema ilustrativo. Então, eu vou fazer o desenho. Isso aqui, a princípio, representa, uma tubulação, onde eu vou desenhar o óxido de cobre, conectada a outra tubulação, onde eu vou desenhar o agente secante. A mistura entra, faz esse caminho e no final saem os 84 ml de oxigênio. NO, mistura original, oxigênio, saída. Nesse primeiro trecho, eu vou representar aqui o óxido de cobre. E no segundo trecho, vou representar o agente secante. Nessa mistura inicial, temos uma composição desconhecida, mas é dito que entra 100 ml, medidos a 25 graus Celsius, 750 torr, E fala também o que pode ocorrer com hidrogênio e oxigênio em contato com esse óxido de cobre. Vamos representar isso. O hidrogênio, conforme é dito no enunciado, reage com o óxido de cobre, formando cobre, ele reduz o óxido de cobre a cobre e forma água, E aí depois o oxigênio reage com o cobre e reforma, forma de novo o óxido de cobre que tinha sido reduzido pelo hidrogênio, Então vou representar isso aqui. Então aqui primeiro, claro que a gente sabe, gente, que as coisas acontecem ao mesmo tempo, Mas para a gente compreender melhor e se organizar na forma para resolver a questão, a gente faz essa coisa de colocar primeiro uma coisa, depois uma outra, como se as reações fossem dessa forma, Não é assim, mas para fim de resolução da questão facilita muito. Não, ao contrário. Cobre mais meio de oxigênio. É isso, Então, o que a gente pode concluir? Se não saiu nada de hidrogênio aqui, todo o hidrogênio inicialmente contido na mistura reagiu com óxido de cobre, formando cobre, E aí,
a quantidade de cobre formada corresponde à quantidade de hidrogênio. Pela estequiometria a gente vê que é 1 para 1, né? E aí, todo esse cobre que corresponde à quantidade de hidrogênio, né? Se olharmos a estequiometria da reação, voltou a reagir com o oxigênio, formando o óxido de cobre. Né? Trocando em miúdos, o que a gente pode, né, pensar? Né? Que a quantidade de oxigênio contida inicialmente é igual à quantidade de oxigênio que reagiu e a quantidade de oxigênio que saiu. Né? Esse é um balanço de massa para a espécie oxigênio. Temos ainda o balanço de massa total, porque não entrou só oxigênio. Tá? Então agora eu vou apagar esse quadro aqui e a gente vai pensar nessas relações aí de massa do óxido de cobre com hidrogênio, com oxigênio, para a gente poder chegar na nossa conclusão. Tá? Porém, esse esquema aqui, né, nos permite já ter essa ideia. Se entrou oxigênio com hidrogênio, saiu apenas oxigênio, todo hidrogênio inicialmente, né, presente na mistura, reagiu, formou cobre, e todo o cobre formado reflete então a quantidade de hidrogênio. E todo o cobre formado, né, foi consumido por parte do oxigênio, porém o resto saiu. Então vamos fazer um balanço de massa aí inicialmente do oxigênio. Vou apagar aqui. Dá uma olhada. Outra coisa interessante também, né, que a gente pode explorar através desse esquema é o seguinte, né, nesse primeiro trecho o hidrogênio reage com óxido de cobre, forma cobre e água, né, e isso continua fluindo, né, continua passando. A água vai sendo aprisionada pelo agente secante, né, e aí o oxigênio passando reage com o cobre formado pelo hidrogênio e faz o sistema ter novamente o óxido de cobre que inicialmente foi reduzido pelo hidrogênio. Então, aqui acontece reação com os gases, aqui a água é aprisionada e no final sai apenas o oxigênio. As reações era importante ficar aqui, vou colocar de novo. Então, a quantidade de oxigênio inicial é igual à quantidade que foi consumida naquele primeiro trecho do processo, mais a quantidade que saiu lá no final. Vamos fazer esse balanço de massa. Então, o número de mols de oxigênio inicial é igual a número de mols de oxigênio que reagiu no meio do processo, mais número de mols de oxigênio que saiu, né? E a quantidade de oxigênio que reagiu, né, por essa estequiometria aqui, corresponde à metade da quantidade de cobre formada pela reação do hidrogênio com o óxido de cobre, né? É isso que a gente consegue concluir da estequiometria. A quantidade que reagiu corresponde à metade da quantidade de cobre. E essa quantidade de cobre corresponde à quantidade de hidrogênio, tá? Então vamos por partes. Número de mols de oxigênio que reagiu é igual a metade do número de mols de cobre que reagiu, certo? Né? Então, reagiu meio, a estequiometria diz isso, né? Que se meio mol reagiu, 1 mol reagiu. Né? Então, a quantidade que reagiu de oxigênio é a metade da quantidade de cobre. Né? Enquanto 1 de cobre reage, é apenas meio de oxigênio. Então, esse meio corresponde a metade da quantidade de cobre. Por isso, né, que eu posso escrever isso daqui. Porém, a quantidade de cobre que reagiu com o oxigênio vem da reação de cima, né?
né? Então, a quantidade de cobre que reagiu é a quantidade de cobre, né, daqui de cima, que corresponde à quantidade de hidrogênio que reagiu, né? Que corresponde à quantidade inicial de hidrogênio, porque todo hidrogênio reagiu, já que no final só sai oxigênio, tá? Então, vamos escrever isso aqui no balanço. Número de mols de hidrogênio inicial é igual a metade do número de mols de hidrogênio inicial mais o número de mols de oxigênio que sai, tá? Então, esse meio se mantém e a relação se dá entre a quantidade de cobre e hidrogênio. Todo o cobre que reagiu aqui é o cobre formado aqui. E o cobre formado aqui tem relação com a quantidade de hidrogênio. E todo o hidrogênio foi embora, porque no final só saiu oxigênio. Tá? Então, por isso que eu relacionei diretamente com a quantidade inicial de hidrogênio. Tá? Então, vamos guardar essa relação aqui. Ó. Isso aqui, a gente quer saber, né? Quanto tinha inicialmente de hidrogênio. E isso aqui também, quanto tinha inicialmente de oxigênio, para poder dar a resposta para a questão, né? Que perguntou qual a composição da mistura inicial. Tá? Isso aqui a gente pode determinar, né? Porque saiu 84 ml de oxigênio, medidos a 25 graus Celsius e 750 torr, tá? Então, isso aqui é conhecido nosso, né? Aplicando a equação dos gases ideais, a gente determina, conhecendo volume, temperatura e pressão, o número de mols. Então, dessa equação, conhecemos apenas esse termo. E esses aqui são os termos que nos interessam, né? Porque vão dar pra gente a composição da mistura inicial. Essa equação é importante. Vou apagar tudo e vou transpor para cima, porque ela vai ser importante para a gente chegar na nossa resposta final. Notem que aqui a gente já vai usar aquela informação do final do tubo, né? Porque o número de mols de oxigênio que sai, eu vou determinar a partir daqueles 84 ml. Tá faltando alguma forma de usar a informação, né, relativa aos 100 ml. Né? A quantidade em mols inicial eu consigo determinar, né? Porque se eu tenho o volume, 100 ml, se eu tenho a temperatura 25 graus Celsius e se eu tenho a pressão 750 torr, tem como saber o número de mols inicial daquela mistura. Essa informação eu preciso usar, tá? Então vamos ver como é que a gente vai usar essa informação. Transpondo isso daqui. Isso, né, é o que eu chamei de balanço de massa do oxigênio, né, uma conta, né, aplicando aí a lei da conservação da massa do oxigênio. Falta usar a informação da entrada, né, e a gente sabe que o número de mols total inicial é igual à soma do número de mols de hidrogênio inicial com o número de mols de oxigênio inicial. Vamos escrever isso, vamos tornar isso nessa equação B, o balanço de massa global, digamos assim, do problema. O número de mols total inicial é igual ao número de mols de hidrogênio inicial mais o número de mols de oxigênio inicial. O número de mols total inicial, como eu acabei de dizer, dá para a gente calcular. Esses aqui é o que a gente quer saber. Tem a equação A e a equação B. Na equação B eu tenho, na equação A eu tenho o número de mols de oxigênio inicial e o número de mols de hidrogênio inicial. Na equação de baixo também, né? Então eu vou pegar, né, a informação, por exemplo, em relação ao número de mols de oxigênio inicial e passar para cá, né? Fazendo a minha equação A ter, então, uma única variável a ser determinada, tá? Eu vou isolar o número de mols de oxigênio inicial, né? Que vai ficar número de mols total menos hidrogênio e vou jogar em cima, né? Aí eu vou ter como resolver esse problema.
Então aqui da B ainda, portanto, o número de mols de oxigênio inicial é igual ao número de mols total inicial menos o número de mols de hidrogênio inicial. Isso aqui eu jogo lá. Deixa eu pegar outra cor. Então, número de mols total inicial menos número de mols de hidrogênio inicial é igual a metade do número de mols do hidrogênio inicial mais o número de mols de oxigênio que sai. Notem que agora isso é conhecido e eu tenho apenas o número de mols de hidrogênio inicial a determinar. Com o número de mols de hidrogênio inicial determinado, eu posso vir em qualquer uma dessas e determinar o número de mols de oxigênio inicial. E aí, determinar a composição da mistura. Tá? Então, essa parte eu deixo para vocês fazerem, né? A parte a parte final do negócio, né? Todo o esquema está pronto, todo o entendimento a gente discutiu junto, a gente está vendo como proceder na resolução desse problema e agora vocês vão resolver, né? Então, atenção às unidades, né? Para determinar isso aqui, número de mols total inicial, vamos usar a equação dos gases ideais aplicada a uma mistura gasosa, né? Temos o volume inicial, temos a pressão e temos a temperatura. Dá para determinar, então, o número de mols inicial. Atenção às unidades. A pressão foi em torr, a temperatura em graus Celsius, o volume em ml. Então, atenção às unidades para determinar corretamente esse número de mols inicial. Temos esse termo, então, ok. E temos esse aqui, né? Esse aqui vem lá dos 84 ml que saíram ao final do processo. Então, gente, espero que tenha dado para entender, né? Um beijo, Deus abençoe. Tentem resolver, qualquer coisa me procurem. Beijão, tchau, tchau.